Bom, vamos ao assunto que é Venezuela. A líder da oposição venezuelana, Maria Corina Machado, ela se encontrou hoje com Donald Trump lá na fria Washington, como acabou de dizer o Tiago. Em Caracas, um lugar bem mais quente, a presidente em exercício da Venezuela, Delcy Rodrigues, veio a público dizendo que o governo que ela preside vai sim fazer reformas no setor petrolífero, e o objetivo é cumprir o que o Trump está pedindo para ela, atrair investimentos, particularmente americanos, para a Venezuela. A reportagem de Mariana Giangiacomo. Maria, how was it? Maria Corina Machado esteve com Trump por pouco mais de uma hora. Depois, partiu para uma reunião com senadores democratas e republicanos no Capitólio. Na saída do Congresso, a líder opositora disse que presenteou o presidente americano com a medalha que recebeu pelo Nobel da Paz. Esta foi a primeira vez que Maria Corina se encontrou com Trump desde a operação militar americana que capturou Nicolás Maduro, levando-o para julgamento nos Estados Unidos por acusações relacionadas ao tráfico de drogas. Trump tem apostado a liderança de um processo de transição na Venezuela à vice de Maduro, Delcy Rodrigues, a quem se refere como muito boa de lidar. Logo após a operação em Caracas, em 3 de janeiro, o presidente americano elogiou Maria Corina, mas disse que a opositora não teria apoio nem respeito interno para governar o país. Sobre as falas de Trump, Maria Corina se limitou a demonstrar gratidão ao presidente americano pela importância que dá à Venezuela. Trump se refere a Delcy como autoridade interina, mas não dá nenhum prazo sobre quando a Venezuela poderia realizar eleições. Neste momento, os esforços dos Estados Unidos estão concentrados em apenas uma pauta: garantir que todas as movimentações sobre petróleo passem pela tutela americana. Também nesta quarta, Delcy Rodrigues fez o tradicional discurso presidencial diante da Assembleia da Venezuela. A presidente em exercício disse que os Estados Unidos cruzaram a linha vermelha ao capturar Maduro, mas que não há outro caminho a não ser buscar a diplomacia com Washington. Não é que a presidenta encargada tem medo porque está ameaçada. Não. Venezuela está ameaçada. Venezuela toda está ameaçada. E por isso eu chamo a União Nacional. Delcy também anunciou que seu governo vai promover reformas na lei de hidrocarbonetos, que prevê a participação do Estado venezuelano sobre toda a cadeia produtiva do petróleo e que foi fortalecida sob Hugo Chávez. Com as mudanças, Delcy espera facilitar a entrada de investimentos estrangeiros para o setor de petróleo, especialmente na área de infraestrutura. Assim, atenderia aos anseios de petrolíferas privadas que, pressionadas por Trump, dizem que só colocariam dinheiro na Venezuela sob garantias de que não sofreriam perdas, como as ocorridas com a nacionalização da indústria petrolífera no país sul-americano. Viola, a gente está vendo coisas que não pensava que ia ver. Essa cena da Delcy discursando perante a Assembleia Nacional, presidida pelo irmão dela. Tinha um retrato ali de Chávez e de, se não me engano, Simão Bolívar é o libertador. Sim. Falta só o do Trump ali. Como? Falta só o retrato do Trump ali na Assembleia Nacional da Venezuela. Falta, sim, sem dúvida. Mas assim, o ponto-chave é o seguinte, e que houve toda uma negociação com Rubio e demais, digamos, ou seja, e finalmente, como Maduro não aceitou, foi preso e teve a operação, digamos, tá? Mas a realidade é que é todo um processo, a vocação de Trump é claramente autocrática, tanto nos Estados Unidos como no mundo, digamos. Ele está interessado em o fortalecimento das autocracias, chamémosle assim, com certo corte ocidental, digamos, a la Orbán. Tá certo? É isso o que Trump está interessado. Então, uma negociação com o regime, uma mudança de legislação do petróleo, que me parece fundamental para haver investimentos, embora isso tenha bastantes dúvidas pelo tipo de petróleo de Venezuela, pelo fato de que neste momento há grande oferta no mundo por a abertura de novos campos petrolíferos e demais. Talvez nesse ponto o gás natural seja muito mais importante, digamos, para a oferta mundial, digamos, o gás natural da Venezuela, digamos, tá?
Y la otra cosa son las tierras raras, mas me parece que, y otros minerales críticos que puede haber interés también. Y el tercero punto sería expulsar o pelo menos distanciar Cuba, China, Rusia y Irán da Venezuela. Esos son objetivos, no es la democratización de Venezuela. Eso puede vir derivado. Yo diría que ese es un objetivo de Rubio, sí, digamos, está cierto. Mas no es un objetivo prioritario. Tá certo? Então, acho que neste momento, se tivesse o retrato de Trump, mostraria a fase atual do governo, que é um governo que estabelece boa relação com Estados Unidos, negocia com Estados Unidos, tá certo? E que serve a Estados Unidos, ou seja, provavelmente por um período significativo. Por isso não aparece em absoluto a ideia de data de eleições, por exemplo. Digamos, tá? Deixa eu ver esse ponto, Viola, com o Tiago agora. A Corina Machado, como outros que tiveram ou que têm que lidar com o Trump, sabe bem o script de puxar o saco dele, que é considerado o principal cartão de visita de qualquer um que vá conversar com o Trump, de qualquer parte do mundo que venha, puxa o saco dele. Ela fez isso hoje com um grande empenho, mas parece que saiu de mãos vazias. Sim, ela chegou inclusive a dar o prêmio Nobel dela ao Trump, que aceitou, né? Então, que são duas situações surreais, oferecer o seu prêmio Nobel e aceitar o prêmio Nobel de outra pessoa. Mas ela, pelo menos, ela está começando a voltar, a resetar um pouco a situação que era muito pior do jeito que estava antes dessa reunião. Porque a última imagem que tinha ficado era uma imagem de fraqueza, que foi isso que o Trump falou, que ela não tem a força e nem o respeito suficiente para, nesse momento, liderar a Venezuela. Então, agora, pelo menos, a imagem que fica é diferente. Nesse embate entre Delcy e Corina Machado, a Delcy ela tem uma vantagem, clara, porque ela tem um canal de comunicação que não precisa pedir audiência. Na verdade, ela sabe exatamente como servir e para quem servir e o que oferecer. Já a Maria Corina Machado ela tem que tentar oferecer ao Trump algo que é imaterial, que é a certeza de uma confiança, mas não só isso, a certeza de que ela também estaria disposta a fazer o tipo de acordo que a Delcy está disposta. E aí é que fica muito difícil. Em cima disso tudo, o ambiente institucional num governo de Edmundo González, que foi o vencedor da eleição fraudada pelo Maduro, seria um governo absolutamente bagunçado pelo fato das instituições venezuelanas já estarem totalmente ocupadas há décadas. Então, esse processo de limpeza institucional não acataria os planos imediatos do Trump em relação ao petróleo. É um processo de anos. Viola, vamos a esse ponto que o Tiago está mencionando. O Tiago está chamando a nossa atenção para a situação política interna da Venezuela e a capacidade que os vários grupos têm de se afirmar em função da postura de Trump, da postura americana em relação ao país. Evidentemente, a Delcy faz um discurso que pouca gente consegue acreditar. Ela diz o país está sendo ameaçado, não eu, ao mesmo tempo em que ela está se subordinando à superpotência. Agora, do ponto de vista da Maria Corina Machado, Viola, e eu queria que você nos desse o seu olhar sobre a situação política interna da Venezuela. Em que medida grupos políticos que a Maria Corina Machado ainda representa e que tiveram uma participação relevante nas últimas eleições. Calcula-se que a vitória da oposição foi de 70 a 30. Em que pé isso está hoje? Bom, isso eu acho que o apoio da oposição, a Maria Corina deve continuar sendo de 70%, digamos. Mas a questão fundamental é que, na minha opinião, o regime, a estrutura do regime se mantém intacta. Se mantém intacta desde que conceda a Trump uma parte importante do que Trump quer, tá certo? Então, como penso que ela está disposta a conceder, aí toda a estrutura repressiva
é muito brutal, digamos, e é muito profunda, porque inclusive tem toda uma estrutura, os coletivos, nesse caso, são fundamentais como operadores de qualquer tentativa de demonstração nas ruas, como já foi no passado, digamos, tá? Então, eu acho que, eu tenho a impressão de que o ambiente na Venezuela, digamos, do apoio à oposição se mantém como apoio, mas essa população, esses grupos, se sentem muito intimidados e decepcionados pelo comportamento do Trump, porque eles esperavam realmente, digamos, ou seja, que Maria Corina, que Edmundo González, que fosse algo como uma rápida transição para para um governo de Edmundo González, digamos, o qual nunca teria sido possível. Isso era ingenuidade da oposição, digamos. Tá certo? Não era viável isso em absoluto, digamos. Mas o que ficou é algo oposto, digamos, que é a continuidade do regime com sua estrutura repressiva praticamente intacta. Tiago, deixa eu ver um aspecto da política doméstica americana que tem grande relevância nesse caso da Venezuela. Em que medida o eleitor do Trump aceitou a ação militar lá e vê vantagens do ponto de vista dos Estados Unidos? Porque se há algo que os republicanos em geral e o MAGA em particular sempre detestaram, e o Trump fez a campanha dele em cima disso, é a negação do regime change. Como que esse eleitor, e mais ainda, os parlamentares republicanos estão vendo a operação na Venezuela agora como a prova de que Trump entrou numa armadilha da qual ele não sabe como sair, ou como uma demonstração da capacidade do Trump de afirmar America First? William, eles olham como as duas coisas. Em privado, falam sobre uma armadilha que é muito difícil de sair. Em público, falam que é uma reafirmação de força. Historicamente, a política americana para a América Latina, ela é influenciada de uma forma muito pesada pela política da Flórida. E a política da Flórida, ao longo dos anos, primeiro com os cubanos e depois com os venezuelanos, eles tendem a ser monotemáticas. Eles são primeiro, financiadores muito robustos para os republicanos, e no caso do Trump mais ainda, e voltados para temas muito específicos, com pouca margem de flexibilidade. A Flórida, ela acaba sendo um ponto muito estratégico, porque visando as eleições legislativas desse ano, em novembro, existem alguns condados na Flórida que correm um risco muito grande de ter parlamentares mudando de lado. E como vai ser uma disputa muito apertada para a Câmara dos Deputados, essa mudança de lado pode determinar a perda da Câmara dos Deputados. Então, para o Trump, executar uma política na Venezuela, principalmente, é uma forma dele reafirmar o poder na Flórida, reafirmar a confiança do eleitor. Ele sabe que o republicano do meio oeste, do Alabama, do Tennessee, do Louisiana, esse vai estar com ele independente do que ele faça. E o Congresso, ele se vê hoje já acostumado a viver de uma narrativa que é muito baseado no medo da retaliação interna do Trump. Então, essa confluência, essa conjunção de coisas, ela dá para o Trump esse poder para executar. Agora, o que muda? O que mudou em 2026, do Trump de 2026 para o Trump de 2025? É a confiança de que algo espetacular deu certo. Ao longo de 2025 foi um ano de muitos ensaios, muitas tentativas de começar algo que acabaram não terminando. E a grande operação, o grande balão de ensaio que foram as tarifas, não deram muito certo. Ele voltou atrás com a China várias vezes, ele voltou atrás com a Rússia várias vezes, ele voltou atrás inclusive com o Brasil, né, em algumas questões tarifárias. Agora, esse ato na Venezuela deu uma confiança para o Trump que ele está disposto a seguir adiante. Por isso que ele voltou no tema da Groenlândia. Cuba é como eles chamam aqui nos Estados Unidos, é uma fruta fácil de pegar, é uma possibilidade. E a política externa, mais importante de tudo, ela ocupa o espaço no noticiário que seria ocupado pela questão do Jeffrey Epstein, que ainda é uma questão extremamente forte nos Estados Unidos, com coisas surgindo todos os dias.
Tiago e Eduardo Viola, eu tenho 2 minutos, eu queria dar 1 minuto para cada um agora no final. Perdoem a minha falta de cortesia de pedir que vocês sejam realmente breves e fiquem no tempo. O que você antecipa que seja o próximo passo do Trump em relação à América Latina, Viola? Bom, eu acho que os próximos passos estão muito vinculados ao que seria a área do Caribe, digamos, ou seja, avançar com mais. No caso da Colômbia, não acho que vai haver maior intervenção, porque a oposição vai vencer as eleições, muito provavelmente, então vai deixar isso ficar mais na retórica. Eu acho que México, em México eu imagino que pode haver alguns ataques aos cartéis, digamos, tá? Essas poderia ser algo que vem. E em Cuba, digamos, esperar que o regime se debilite ainda mais. Tiago, e em relação ao Brasil? Bom, em relação ao Brasil, Washington está satisfeito pela posição do Brasil nessa questão da Venezuela. Existe aqui, claro, a noção de que o Brasil ia se posicionar, mas ficaram satisfeitos de que o Brasil não tomou uma posição estridente, não tomou uma posição além dos comunicados oficiais. Então, na nossa negociação tarifária, isso vai seguir o seu rumo, que foi paralisado em dezembro, voltando provavelmente em fevereiro. Essa questão a Venezuela não prejudicou essa negociação. Espera-se que o Irã também não prejudique essa negociação. Então, no caso do Brasil, o jogo segue a partir de fevereiro com a volta e a retomada de conversas entre os dois lados.